Bom dia, doutores e doutoras, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, então, nós estamos iniciando um novo conteúdo. A partir de hoje, nós vamos falar aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim, professor. Maravilha, pessoal, muito obrigado, viu? Então, vamos aí. O material já foi encaminhado ontem à noite, eu encaminhei o material dessa aula e encaminhei também mais duas doutrinas aí para os representantes de sala. Espero que esse material já esteja aí no acesso de vocês, tenho certeza que sim. Então, vamos aí dar início para que nós possamos dar início, então, ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, falando muito, desmistificando muito aquilo que falam aí sobre o ECA. Pessoal, lembrando que hoje, ao final, aí faltando uns 15 minutos para o final da nossa aula, nós faremos a chamada nominal, tá bom? Então avisem os colegas que estejam presentes para que possam aí responder a chamada, seja pelo chat, seja pelo microfone, né? Aqueles que possam aí entrar na aula e para poder responder a chamada ao final da nossa aula. Então vamos dar aí sequência. Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós temos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente? Primeiro, pessoal, nós temos que compreender todas as mudanças que houveram aí sobre a criança e do adolescente, o tratamento jurídico que eles tiveram, seja no passado, ainda no Código de Menores, seja em função da Constituição Federal de 1988 e seja de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma legislação extremamente importante, uma legislação muito questionada também, importante dizer, né, porque muitas pessoas acham que ela é muito branda no tratamento ao menor infrator. Então nós temos, logicamente, que compreender todos esses aspectos quando nós tratamos dessa disposição legal. Mas é importante que no artigo 227 da Constituição Federal, né, ele já traça aí a obrigatoriedade no tocante à criança e ao adolescente. Então, o artigo 227 diz que é dever da sociedade, da família e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? Lógico que no mundo ideal em que algumas pessoas vivem, talvez essa fala seja extremamente repetitiva, mas na verdade não. A partir do momento em que nós começamos a ver, né, como muitas crianças e muitos adolescentes vivem sem nenhuma estrutura familiar, sem nenhuma estrutura social e em total desconformidade com o seu próprio direito, é onde a legislação ali faz maior sentido, né? Viver, às vezes, as nossas realidades não faz muito sentido, essa garantia toda, esse garantismo todo, mas para muitas pessoas, em muitas situações, pessoas até que estão muito próximas de nós, de fato, esse garantismo ele é extremamente importante. Além disso, né, quando nós estudamos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também traz o fato da absoluta prioridade, né, como um princípio é a regra normatizadora de toda a legislação. Então, essa a apreciação legal, essa cobertura legal na proteção aí das crianças e dos adolescentes, ela é fundamental, ela é imprescindível para a garantia desses direitos, né? E muitos falam, mas criança e adolescente só tem direito? Não, tem deveres também, conforme nós veremos mais adiante, né? Tem dever e esses deveres são exigidos, esses deveres são também ali, né, impostos às crianças e aos adolescentes. Uma outra questão aqui que nós vamos observando, né, é o fato aí também pelas condutas tanto omissivas quanto comissivas, né?
E quando nós falamos nessa proteção integral, ela é voltada aí às questões de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né? E isso acontece tanto de forma física quanto de forma psicológica. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós vamos aí observando, é onde nós vamos tratando deste tema, né? Ou seja, sobre a necessidade de atenção, sobre a necessidade de observação, de proteção, né, às crianças e aos adolescentes. Quando nós pensamos, então, nessa autonomia científica e do direito da infância e da juventude, ou seja, o que é essa autonomia científica? É essa própria forma de compreensão de quem é a criança e o adolescente, né? No Brasil, nós seguimos dois critérios, dois parâmetros, que é o parâmetro biopsicológico. O que é o parâmetro biopsicológico, né? Primeiro, em relação à idade, então nós temos um limite, né, uma linear ali com relação à idade para se considerar criança e adolescente. O próprio código traz essa distinção. Criança é toda pessoa até os 12 anos incompletos. Adolescente é toda pessoa a partir dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. Ou seja, então essa é uma questão biológica. Isso daí não está diretamente relacionado com a capacidade de compreensão. Sobre esse fato, então, sobre essa capacidade de compreensão, ela é sim, logicamente analisada, ela é sim compreendida, mas sobre outro aspecto. Ela é sim também compreendida com a finalidade, né, maior de compreender como essa criança, de como esse adolescente compreende a vida, lida com as adversidades da vida, né? E nós sabemos que nem todo mundo está preparado, né, ou tem condições de lidar com as adversidades, não tem condição, às vezes, de lidar com uma contrariedade. Então, sobre essa questão, para nós, menor de idade é toda pessoa menor de 18 anos, tá? Menor de idade é toda pessoa menor de 18 anos. E com isso, ela estaria, então, regulada os seus atos e garantidos os seus direitos de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso é um fato importante, né? Primeiro, só corrigindo aqui, não existe a palavra de menor, tá? É menor ou maior. De menor não existe. Ou é maior de 18 anos, ou é menor de 18 anos. Uma outra questão aqui é o fato em que, então, o direito da criança e do adolescente, ele está tratado, né, no ramo do direito que trata aí da infância e da juventude, assim como nós temos também varas judiciais que têm essa competência específica para lidar, para tratar com crianças e adolescentes. Relacionado, então, aos direitos das crianças e dos adolescentes, é tratado na vara da infância e da juventude, né? Lembrando aí que tantos ramos do direito também se aplicam à criança e adolescente, como o direito do trabalho, como o direito civil, né? Então, nós temos aí também outros ramos do direito que se aplicam, né? Existe, logicamente, aí um tratamento muito mais preponderante do direito civil, né, do que, por exemplo, do direito penal, até porque crianças e adolescentes não praticam crimes, praticam condutas que são descritas nas nossas normas incriminadoras, mas essas condutas, nos termos da lei específica, da lei especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, são considerados como atos infracionais, né? Então, criança e adolescente não é um criminoso, é um infrator, praticou uma infração, um ato infracional. E aí onde muitas pessoas questionam por que nós não temos, então, a redução da maioridade penal para 16 anos, para 14 anos, e essas pessoas possam, então, ser punidas como maiores de idade, né? Talvez a melhor resposta, ou a resposta mais simples para essa situação é que já restou provado que o encarceramento não é uma condição aí de restabelecedora da personalidade do ser humano, né? O encarceramento, conforme existe hoje no Brasil,
não cumpre a sua função legal conforme descrito ali na Lei de Execuções Penais. Então, não haveria condição específica, não haveria um limiar próprio ali para que uma criança ou um adolescente fosse posto em prisão, né, tivesse a sua liberdade tolhida, senão em razão da busca dessa reeducação, né? Essa é a grande questão. Até porque, como vocês já viram lá em direito penal, o que leva o indivíduo à prática de um crime são fatores sociais e econômicos, conforme a melhor literatura, né? Não que esse seja um fator preponderante, mas é extremamente relevante também nós analisarmos dessa forma, pessoal. Bom, uma outra situação, né, que nós devemos aqui destacar é o fato de que nós tivemos, só voltando aqui um pouquinho, nós tivemos, como eu disse agora há pouco, uma grande evolução aí no tocante às crianças e aos adolescentes. No tocante aqui à legislação indicada para eles. Por quê? Porque anteriormente nós tínhamos lá o Código de Menores, né? E o Código de Menores, ele trazia sempre ali aquela conotação pejorativa, né? Onde o menor era sempre o pobre, onde o menor era sempre o mal educado, onde o menor era sempre aquela pessoa que fosse ali considerada como alguém que não podia ou não estava apto a viver no enquadramento social, né? Tanto é que quando você chama uma pessoa só de menor, isso não reflete as suas garantias, os seus direitos alinhados ali à criança e ao adolescente, né? Então aquele menor de rua, não é aquele menor de rua, é aquela criança que está na rua, não é da rua também, né? Porque ali não é e nunca foi o local adequado para aquela criança. Então, quando nós tratamos deste tema, né, do menor, esse é um estigma ainda trazido por essas legislações anteriores, né, onde tinha-se então ali a questão trazida pelo Código de Menores, que tinha como finalidade a institucionalização dessas crianças e adolescentes, né, ou seja, colocados em instituições estatais em razão de condutas ou do abandono que pudessem ali estar vivendo. Então, o Código de Menores, logicamente, que foi também para o seu tempo, para a sua época, uma legislação importante, mas ainda muito aquém da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Nós não podemos compreender aí que a criança e o adolescente seja colocada num local onde nada lhe acrescente, ou onde ela seja tratada com extremo rigor, né, as vias ali de agressões, sejam físicas ou sejam psicológicas. Então, o fato é que, a partir do momento em que nós temos essa evolução aí, da própria legislação, né, onde o tema passa a ser discutido, e nós acabamos tendo, como eu já disse para vocês, as varas da infância e da juventude, e também de políticas aí destinadas às crianças e os adolescentes, nós começamos a garantir a eles um pouco mais de civilidade. Nós começamos a garantir a eles condições melhores aí de desenvolvimento, né? E é um momento tão difícil, é um momento em que a criança e o adolescente tem que, de fato, estar acolhido, né? Tem que, de fato, sentir-se parte de uma família, tem que, de fato, ver que ela foi desejada, que ela foi querida e que, logicamente, também ela é amada, né? Muitos problemas aí desenvolvidos por crianças e adolescentes é a falta de afeto, é a falta de presença, né, de pais, representantes legais, avós, tios. Essa ausência, ela vai sim gerar pessoas, logicamente, menos felizes, né? E a felicidade é um dos sentidos aí da vida. É lógico também que ninguém consegue viver feliz a todo tempo, né? Uma frase diz que a vida é feita de felicidades não contínuas, mas, né, felicidades que acontecem entre lapsos de tristeza. E saber lidar com essas oscilações da vida deve também ali ser objeto da formação de crianças e de adolescentes, ou seja,
formar crianças e adolescentes para que se tornem adultos responsáveis, equilibrados, né, medianos ali em seus atos e compreensões. Então, esse é um fato também extremamente importante. Pessoal, fiquem sempre à vontade, querendo participar, é só ligar o microfone, é só digitar aqui no chat, tá? Porque com certeza, quando nós tratamos dos direitos das crianças e dos adolescentes, nós nos vemos de alguma forma. Nós lembramos do nosso passado, nós lembramos da nossa infância, nós vemos aquilo que acontece na nossa sociedade com as nossas crianças, né? É onde muitas pessoas falam que nós deveríamos investir muito mais em educação, claro que sim, né? Mas a educação para quem passa fome não tem o mesmo rendimento, a educação para quem não tem as mínimas condições de compreensão, uma pessoa que passa fome, uma pessoa que tem seus traumas, uma pessoa que é agredida, logicamente que ela não tem ali condição de aprender conforme alguém que tem essas mesmas condições e tem esses direitos garantidos. O artigo 1º, então, do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente, conforme ali os princípios que nós já observamos, né? Diferentemente do Código de Menores, que destinavam ao menor abandonado ou em situação irregular, o Estatuto se aplica a toda e qualquer criança ou adolescente, impondo a consequente e necessária interpretação de todas as normas relativas aos menores de idade, à luz dos princípios ali estabelecidos. E mais, né, mais que isso, em um modelo do exercício da cidadania, uma vez que chama a sociedade para buscar soluções para os problemas infanto-juvenis. Então, é importante destacar aqui essa primeira diferença que nós temos entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Menores. Como dito aqui, o Estatuto se aplica a todos, independentemente de qualquer circunstância. Já o Código de Menores aplicava somente às crianças e adolescentes, né, que se encontrassem em situação de abandono ou efetivamente negligenciados. Então, o que se tem sobre esse aspecto, o que se tem sobre essa cultura do tratamento, da compreensão da criança e do adolescente, está então aí diretamente ligado a esses aspectos, está aí diretamente ligado ao fato de que hoje, de fato, nós temos uma proteção integral, ao fato que pelo menos existe essa previsão, né, de proteção integral. É importante dizer isso também, já que a proteção ela aplica-se de forma efetiva hoje por meio de políticas públicas, por meio de outros meios e métodos aí capazes do garantismo da nossa sociedade, da nossa juventude, das nossas crianças e adolescentes. Esse princípio, pessoal, da proteção integral, e eu vou dizer mais uma vez, por mais que ele pareça repetitivo, se não fosse necessário, ele não existiria, tá? Se não fosse necessário, ele não viria com tanta intensidade nos nossos estudos, né? E a própria doutrina, a própria compreensão aí da vida humana vai demonstrar, né? Hoje nós pensamos e nós observamos aí o quanto de informação nós temos, né? Hoje nós somos aí bombardeados de informações, sejam de informações verdadeiras, sejam de fake news, mas hoje, de fato, nós somos pessoas muito bem informadas, o que não reflete em conhecimento, importante dizer também, né? Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Informação eu sei, eu estou ouvindo, né? Mas eu, para poder compreender o quanto essa situação vai interferir na minha vida ou na sociedade, nós precisamos de conhecimento. Então, toda essa situação vai demonstrando aí o fato de que essa proteção integral ela é extremamente importante. E como eu disse, se não fosse, assim não haveria, né, de ser extremamente aplicada. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por mais que seja ainda uma legislação nova, e ela é nova,
né? Até porque nós temos ainda um sistema jurídico muito instável no Brasil, mas é importante compreender que a melhor exégese que se aplica à concepção dos princípios é que são um estandarte, que impõe o estabelecimento de normas específicas. Violar um princípio implica ofensa ao mandado específico, como a todo o sistema de comandos por ele embasados. Então percebam, né, o quanto é importante este princípio da proteção integral. Então, lidar com a criança, lidar com o adolescente, né, não é algo fácil. Né? A necessidade de compreensão, a necessidade de paciência, a necessidade de compreensão, que são pessoas que vivem em momentos diferentes da vida, né? Exigir da criança um comportamento adulto, então é algo que vai, logicamente, trazer ali diversas implicações sobre essa convivência, né? A partir do momento em que nós temos aí a hiperdignificação da vida, superando qualquer obstáculo eventualmente encontrado na legislação ordinária, para regrar ou limitar o gozo de bens e direitos. E essa maximização da proteção precisa ser eficaz, vale dizer, consolidada na realidade da vida, e não somente prevista em dispositivos abstratos. Né? De disposições abstratas, de previsões em disposições abstratas, pessoal, nós estamos cheios. Né? Agora, colocar em prática atos anticorrupção, colocar em prática atos de proteção ao idoso, atos de proteção à mulher, atos de proteção a todas as minorias e atos de proteção às crianças e os adolescentes. Né? Eu sei que é um clichê, é uma frase batida, mas sem as nossas crianças e os nossos adolescentes não há um futuro. Não há um futuro. E o futuro da humanidade depende deles e dependeu de nós. E nós somos hoje o presente que ao passado dos nossos pais e avós foi um futuro. Né? Quem é que nunca imaginou? Pergunte para o seu avô, para o seu pai, quando ele era jovem, o que ele imaginava para o nosso futuro. E se ele está contente com o presente que nós temos hoje. Qual era o futuro que ele imaginava para os seus filhos? E se esse é o futuro que nós, o presente, melhor dizendo, que nós estamos vivendo. Então, isso é uma regra geral. Né? Não é a política que muda a sociedade, é a sociedade que muda a política. E a sociedade é formada por nós hoje e no futuro pelos nossos filhos e filhas. Então, esse é um aspecto extremamente importante. Né? Pessoas maduras, pessoas saudáveis, física e mentalmente, né? Garantir ali aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, o direito de ser criança, né? O direito de viver a seu momento de vida, né? Não atribuindo a eles responsabilidades que não lhes cabem, não atribuindo a eles comportamentos que não são compatíveis com crianças e adolescentes. Então, são todos esses fatos, são todas essas questões aí que nós sempre observamos. Então, trazer esses princípios abstratos aí ao nosso dia a dia é extremamente importante. Subprincípios da proteção integral. Né? Além dessa proteção integral, o que é que nós temos? Nós temos o princípio da brevidade. Ou seja, que as sanções também sejam aplicadas de forma mais breve possível. Se tiver que haver um afastamento familiar, que seja o mais breve possível. A excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Lógico que é uma pessoa em desenvolvimento. É uma pessoa que está aprendendo e conhecendo ainda o que é conviver, o que é viver. Né? Eu sempre digo que viver é muito fácil, o difícil é conviver. E para as crianças e para os adolescentes, essa convivência é uma convivência difícil, uma convivência em que tem que se saber lidar com essas adversidades. Oi, Bia. Alô? Beatriz Merlotti, quer dizer alguma coisa? Você ligou o microfone?
Oi, professor, meu microfone ligou sozinho. Ah, sem problema, tá? Qualquer coisa é só chamar. Tá bom, Então, obrigada. eu que agradeço. Então, sobre todas essas situações, sobre todas essas adversidades aí que nós vivemos hoje em dia, né, num mundo talvez tão egoísta, num mundo tão difícil entre essa convivência, né, onde o materialismo se sobrepõe muitas vezes ao princípio, né, onde essa imagem feliz que se cria todos os dias no Instagram, no Facebook, né, não passa aí de muitas vezes uma ilusão. Isso a gente vê todos os dias. É uma felicidade que não se sustenta em atos, é uma felicidade que não se sustenta num futuro, né, que muitas vezes nem tem aí uma perspectiva de futuro, né? E o quanto é necessário mostrar para os outros que se está bem, o quanto é necessário mostrar para os outros aquilo que se tem, o quanto é necessário impor às outras pessoas a sua felicidade, né? E esse é um reflexo que nós vemos hoje em dia. Está errado ser feliz? É claro que não. Está errado viver conforme se deseja? É claro que não, né? Agora, nós temos que ver qual é a consistência disso. No momento de pandemia, no momento ainda de UTIs lotadas, no momento onde nós estamos perdendo aí dioturnamente amigos e colegas, sejam por questões patológicas, por questões de doenças, sejam por outras questões, né? Seja pela depressão, seja pelo afastamento, por esse isolamento social, por esse momento em que nós vivemos. A nossa rotina mudou, a nossa vida mudou aí já há quase 2 anos, né? E enquanto nós achávamos que seria algo muito breve, nós vimos que não foi bem assim. E para as crianças, né, que ficaram tanto tempo longe das escolas, que ficaram tanto tempo longe do convívio com outras crianças, e para eles, será que é fácil? Né? O que as famílias tiveram que, como as famílias tiveram que se adaptar para que essas crianças pudessem ter atividades educacionais, culturais, físicas dentro das suas residências, né? Será que essas crianças foram colocadas ali somente à disposição de celulares, televisões, videogames? Será que isso que aconteceu, né? Ao invés da família dar a devida atenção e participar mais ativamente da vida dessas crianças e adolescentes, né? O home office hoje, que é uma realidade, as nossas aulas online, que já são aí uma realidade, né? Quantas mães, alunas estão em casa e muitas vezes tem que ali dividir o tempo da aula com o filho, né? Quantas vezes aí no microfone, às vezes ligado, a gente escuta ali uma criança ao fundo, a mãe tentando prestar atenção na aula, né? Mas tendo também que dar atenção para o seu filho. Então, são outras concepções que nós vivemos. Uma outra forma de vivência, né? Essa proximidade das famílias em razão da pandemia deveria ter sido algo muito próspero, porque é aquilo que muitas pessoas não tinham em razão do trabalho. Saía cedo, voltava à noite e às vezes não tinha um momento para conviver com a família. Quando foi obrigado a ficar em família, né, ao invés de aproveitar isso da melhor forma, de dar atenção aos filhos, de estar presente naquele momento em que eles mais precisavam, o que se vê muitas vezes também é o conflito, é a intolerância, é a agressividade, né? É a falta de compreensão de que a criança precisa e necessita de acolhimento. Então, esses subprincípios que nós vemos aqui, eles estão diretamente ligados à proteção integral, né? Eles são aplicáveis apenas no contexto do adolescente infrator, quando recebe medida de privação da liberdade. Eis que não podem ser considerados princípios norteadores da infância e da juventude, né? Essa brevidade, essa excepcionalidade aqui no tocante ao menor infrator. Por que o menor se torna um infrator? Será que é só falta de família? Nem sempre, né? Nós sabemos disso. Existem muitas famílias aí que os pais, as mães ou quem seja o responsável faz tudo que pode, que está ao seu alcance pela criança e pelo adolescente, mas mesmo assim acaba não sendo suficiente.
e ele busca outros caminhos, né? Busca o caminho das drogas, busca o caminho do furto, busca o caminho do roubo, no intuito ali de ser acolhido por um outro núcleo, né? Não pensem que os criminosos tratam mal as crianças e adolescentes, pelo contrário, eles são extremamente acolhedores, eles são extremamente protetores, né? Muitas vezes ali garantindo à criança e ao adolescente aquilo que lhes falta em casa, e esse também é um dos motivos aí que nós temos como forma também de orientar as crianças e os adolescentes sobre esse prisma, né? Com relação a esses subprincípios, conforme nós já vimos, nós temos 3 deles. Nós temos aí o da brevidade, da excepcionalidade e da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Lembrando que esses subprincípios aplicam-se somente às crianças, melhor dizendo, aos adolescentes infratores, né? A crianças não se aplica medida socioeducativa no Brasil. Então, o que é o princípio da brevidade? Encontra similar na duração razoável da prisão cautelar do processo penal. Entretanto, possui maior amplitude, pois a privação da liberdade do adolescente deve ser a mais breve possível, tanto na fase cautelar quanto após a decisão de internação. Conecta-se aos 2 outros que vêm a seguir, ou seja, excepcionalidade. Se tiver, que seja breve, mas que seja de uma forma excepcional. Então, a excepcionalidade tem aí como pressuposto também a presunção de inocência, né? Aplicável igualmente ao adolescente, que dá ensejo ao caráter excepcional das medidas cautelares restritivas de direitos aos adolescentes. Se o réu é inocente até a sentença condenatória definitiva, logicamente, a sua prisão cautelar somente pode ser ocorrer em situação excepcional. Então, assim, antes também de uma sentença ali que determine a internação, né, do adolescente infrator, que seja também essa restrição excepcional, que a segregação seja aí, conforme traz o nosso texto, a última ratio, a última opção. E, por fim, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Todos nós estamos em desenvolvimento contínuo e constante. Todos nós, né? Sair ali da fase de criança para a fase de adolescente não é fácil. Sair da fase de adolescência, como vocês, a maioria de vocês, para a fase adulta também não é fácil, né? Logicamente que sobre vocês recairão aí também inúmeras responsabilidades, né? Obrigações. Responsabilidade é uma palavra talvez que vocês entendam e ouçam muito. Então, sobre todos esses aspectos, as fases, nós sempre somos pessoas em desenvolvimento. Sempre somos, né? Passamos de criança para adolescente, passamos de adolescente para adulto, passamos de adulto desempregado, de adulto estudante para adulto empregado, passamos de adultos solteiros para adultos casados, passamos, né, de adultos casados sem filhos para pais e mães. Então, todas essas mudanças, todo esse desenvolvimento, e muitas pessoas, ele gera, assim, muito medo, ele gera, assim, muita insegurança, né? Assumir essa responsabilidade, ter contas para pagar, não ter muitas vezes a quem recorrer, né? Isso vai trazer ali inúmeros desafios. Mas todos nós somos capazes aí de cumprir esses desafios, né, de enfrentar esses desafios. Mas, para aí, né, o menor de 18 anos, a insegurança ela é muito maior. Para o menor de 18 anos, que está lidando ali, né, com tudo isso que eu já falei, mas está lidando também com hormônios, está lidando também com a sexualidade, está lidando também com esse mundo onde critérios físicos, modelos físicos de ser humano, hoje são tão valorizados, né? Valoriza-se mais a aparência do que a essência. Então, todos esses fatores são aí, logicamente, também extremamente difíceis, onde o acolhimento deve sempre existir, né? Então, somos pessoas que estamos sempre em desenvolvimento físico e mental.
E assim não é diferente também com o menor, que por vezes, com aquele adolescente que por vezes acaba aí cometendo um ato infracional. Lembrando que o ato infracional é toda conduta tipificada numa lei incriminadora quando praticado por um adolescente. E aí esse fato, essa condição, ela é regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós vamos observando? Que o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ser uma legislação garantista, mas também é uma legislação aqui que tem os seus próprios parâmetros também sancionadores, educativos, punitivos. Esse princípio da absoluta prioridade ou do superior interesse da criança e do adolescente, ele está ligado de fato aí à condição de ser em desenvolvimento. Ainda, muitas vezes, com uma saúde fragilizada, né? A pessoa que depende ainda dos seus representantes legais, dos seus pais, né? Para poder tomar vacina, para poder se alimentar bem. Porque se você deixar uma criança lá o dia inteiro, muitas vezes ela não vai procurar de comer. Ela vai brincar, ela vai correr e às vezes até esquece ela fica tão agitada que ela esquece de comer. Então tem que ir lá o pai, tem que ir lá a mãe, tem que ir lá o responsável legal e muitas vezes insistir, toma água, né? Insistir, coma isso, coma aquilo. Porque se você deixar, só vai comer bobeira, só vai comer doce, não vai ter uma alimentação saudável, né? Então, são todos esses aspectos, parecem simples, mas não são. E tudo isso vem, então, alicerçado por políticas públicas. Políticas públicas. Porque a criança, assim como todos os outros seres humanos, e logicamente os nacionais, tem garantia e tem direito aos direitos fundamentais. Mas por que eles precisam ser tratados em primeiríssimo lugar? Porque, na verdade, eles refletem o futuro. Porque, na verdade, eles refletem a esperança de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, mais justa, mais digna. Precisam ser o foco principal do poder executivo na destinação de verbas para o amparo à família e ao menor em situação vulnerável. Precisam das leis votadas com prioridade total em seu benefício. Precisam de processos céleres e juízes comprometidos. Se conjugarmos este princípio com a proteção integral, verificar-se-á o universo de equívocos lamentáveis cometidos pelos poderes do Estado. O poder público sempre alega falta de recursos para prover unidades de acolhimento e de internação de maneira satisfatória, mas nunca falta verba para alargar uma avenida, construir uma ponte, comprar viaturas, dar festas, né? Fundo eleitoral partidário. O legislador demora anos para atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente quando comete erros, jamais os conserta de pronto. O judiciário é omisso no controle dos procedimentos e processos em trâmite nas varas da infância e da juventude. É lógico que nós falamos aqui em subjetivo, né? É lógico que nós não citamos casos específicos. Pode ter, sim, alguma vara da infância e da juventude mais específica, mais qualificada e mais atenciosa, mas via de regra e de forma geral, é isso que se observa, né? É essa total ausência do Estado aí quando nós tratamos da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. São fatos, são circunstâncias que deveriam ter essa prioridade, que deveriam ter essa primazia, mas não o têm. Estrita observância pelo Poder Judiciário, né? A partir do momento em que foi atribuído ao Poder Judiciário, ao Estado, né, o poder aí da autoridade. Então, ou seja, no caso do adolescente infrator, é de se observar de forma clara, de forma específica, a autoridade judiciária da infância e do juízo comum, ela é indispensável. O poder familiar, o exercício do poder familiar, né, isso foi aí consertado no Código Civil de 2003. Por quê? Porque antes nós tínhamos ainda aquele conceito antigo, inadequado, do pátrio poder, que era o poder do pai sobre a família. Hoje nós temos um poder familiar, até porque as famílias
são constituídas pelas mais diversas formas. Porque hoje, aquele modelo de família, como nós vimos no passado, o pai, a mãe e os filhos, ele existe, é lógico, mas ele já não é mais único. Hoje nós temos as famílias monoafetivas, hoje nós temos as famílias homoafetivas, hoje nós temos as famílias por aproximação, né? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que as formas de constituição da família hoje são das mais diversas possíveis. E todas elas possuem essa garantia constitucional, né? Então, essa observância estrita aí do Poder Judiciário, ela é extremamente importante. O Poder Judiciário deve garantir, deve seguir a lei, né? Deve agir nos termos e nos princípios garantidores aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Maior exigência na observação desse superior interesse, seja nas políticas públicas. Olha como é interessante, né? Nessas campanhas de vacinação do Covid, a gente não vê isso. Não é porque não quer. As crianças deveriam ter sido vacinadas com a mesma prioridade dos idosos. Mas o que se observou, né, ou que se não tinha certeza ainda, é de que a partir de quantos anos poderia receber essas vacinas. O que demonstra, por não ser adequada para crianças e adolescentes, é que essa vacina, então, nós não temos ainda de fato todo o conhecimento necessário sobre ela. É importante, é claro que é importante, é indispensável que todos nós tomemos a primeira dose, voltemos para tomar a segunda dose, se necessário tomemos uma terceira dose de reforço, mas o que me coloca a pensar né, onde é que estão as nossas crianças aí no tocante à vacinação? As nossas crianças acima de 1 ano, acima de 3 anos, acima de 5 anos, os nossos adolescentes já estão sendo vacinados. Mas e as nossas crianças? Qual é a prioridade da política pública, do empenho para as crianças? São as mesmas crianças que se querem que retornem para as aulas presenciais sem terem sido vacinadas. Então, esse é um aspecto que nós devemos ter aí a nossa reflexão. E essa exigência, esse interesse na proteção da criança e do adolescente, ela é extremamente importante. Esse princípio aí do superior interesse da criança, ele tem logicamente um fundamento histórico. Qual é o fundamento histórico? São 2 julgamentos, na verdade. Do juiz de Mansfield, em 1763, envolvendo medidas semelhantes ao nosso procedimento de busca e apreensão do menor, identificados como o caso Rex versus Delaval, e os casos de Blitzes são conhecidos no direito costumeiro inglês como os precedentes que consideraram a primazia do interesse da criança e o que era mais próprio para ela. Somente em 1836, porém, este princípio tornou-se efetivo na Inglaterra. O Daniel B. Griffith, ele informa que o princípio do best interesse foi introduzido em 1813 nos Estados Unidos, no julgamento do caso de Commonwealth versus Eddings, da Corte da Pensilvânia, onde havia disputa de guarda de uma criança numa ação de divórcio em que o cônjuge mulher havia cometido adultério. A Corte considerou que a conduta da mulher em relação ao marido não estabelecia ligação com os cuidados que ela dispensava à criança. Naquela oportunidade foi introduzida naquele país o Tender Use Doctrine, ou seja, a qual considerava que, em razão da pouca idade da criança, precisava dos cuidados da mãe e de seu carinho e atenção, e que ela seria a pessoa ideal para dispensar tais cuidados e assistência. Essa doutrina proliferou por todo o país, passando a vigorar uma presunção de preferência materna, que somente não seria levada em conta caso ficasse comprovado o despreparo da mãe. E pela primeira vez, coube à Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 mencionar pela primeira vez o superior interesse da criança. Pessoal, aqui esses casos, esses precedentes aqui dos julgamentos americanos, lá como se fosse assim a jurisprudência, a própria lei, Eles utilizam esses casos
essas ações de um versus o outro aí para nortear como devem ser julgadas situações posteriores. E aqui o que se vê nessa hipótese aqui, o fato da mulher ter cometido adultério por meio das alegações do marido a incapacitava de ter a guarda dos filhos. Pessoal, hoje, a vida pessoal, a vida profissional de alguém, se não tiver influência nenhuma sobre a criação daquela criança ou adolescente, pouco importa. Hoje, os tribunais eles veem em consideração não só a capacidade econômica, mas a capacidade moral, a proteção integral, né? Os princípios que são ali trazidos para essa criança e adolescente nesse momento de desenvolvimento. Então, todos esses fatores são aí inerentes à forma, à vida e à busca de proteção da criança e dos adolescentes, né? Tanto são aí os princípios, os valores hoje que são agregados às crianças e os adolescentes. Assim, por exemplo, conforme indica o artigo 1º, inciso 3º aqui da Constituição Federal, o princípio da dignidade humana é considerado como um macroprincípio de valor nuclear da ordem constitucional, demonstrando a preocupação com a promoção dos direitos humanos e da justiça social, do qual irradiam todos os demais, com a liberdade, autonomia privada, cidadania, igualdade, solidariedade, uma colação de princípios éticos. Representa o epicentro axiológico da ordem constitucional, irradiando dali, ou seja, transmitindo dali o seu efeito para todos os demais ordenamentos jurídicos. Então, esse é um fato extremamente importante. O fato em que, ainda assim, por mais que nós tenhamos uma legislação específica que trata aqui das crianças e adolescentes, a nossa Constituição Federal, ela tem ali como finalidade preambular, né, na garantia e na execução desses direitos. O artigo 2º diz que considera, então aqui nós temos o conceito de criança e nós temos o conceito de adolescente. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos nesta lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto à pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Por quê? Importante explicar aqui. Em caso de internação, vamos supor que seja determinada ali uma internação de 3 anos. E esse adolescente já tem 17. Então vai ser 17 para 18, 18 para 19, 19 para 20 anos. Então, excepcionalmente, aplica-se também o Estatuto da Criança e do Adolescente às pessoas de até 21 anos. Então, se vocês pararem para pensar, um adolescente infrator poderá ficar internado lá no ambiente que é destinado aos adolescentes em razão de um ato infracional até os seus 21 anos. E aí, então, ele deve ser posto em liberdade, restituído à convivência social, né? Não havendo ali, logicamente, nenhuma situação incapacitante para este maior de idade que estava ali internado, que estava ali tutelado ainda em razão de um ato infracional. Então, pode-se aplicar o estatuto a pessoas maiores de 18 anos? Pode sim, tá? Só que lembrando sempre de forma excepcional, tá? De forma excepcional, né? De forma regular, não. Só de forma excepcional. Então, guardem isso também. Aplica-se o estatuto a maiores de 18 anos? Aplica-se de forma excepcional, como o exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Se para o efeito desta lei, criança toda pessoa até 12 anos incompletos, né? Nós temos o quê, então? Nós temos ali correntes que debatem quem é criança. Primeira corrente diz que nós temos a criança até os seus 7 anos de idade.
segunda corrente até os 11 e a terceira até os 13. O que se tem, na verdade, né, seria a primeira infância e a segunda infância, né? Então, e até alguns autores dividem em mais. Ou seja, então que as crianças também elas devem ser compreendidas, elas devem ser respeitadas também por esses momentos em que vivem, né? O tratamento ele também tem que ser diferente para aquela criança recém-nascida, para aquela criança que tem ali até os seus 3 anos de idade. Então, a preferência também, essa prioridade, ela é também compreendida dessa forma. Se vocês passarem a estudar este tema, né, que é um tema extremamente interessante, extremamente importante, e da vida cotidiana da advocacia, vocês vão ver o quanto ele está presente, a garantia, a presença, né, nos processos de divórcio, nas ações de guarda, nas ações de alimentos, né? O que move ali, grande parte do direito civil, está também relacionado à criança e ao adolescente, né? Logicamente, aí vai-se ter essas confirmações, né? E o código, melhor dizendo, o estatuto da criança e do adolescente optou, né, por considerar a criança até os 12 anos incompletos, né? Se bem que a concepção, e esse é um erro que se comete de forma bastante comum, em comparar as crianças de hoje com as crianças de 20 e 30 anos atrás, né? É um erro comparar isso. É um erro comparar as crianças, os adolescentes de hoje com os adolescentes do passado. O momento é diferente. Não se pode exigir deles o mesmo comportamento. Hoje eles têm, como eu disse no início, muito mais informação, muito mais habilidade tecnológica, né? Então tudo tem que ser adequado ao tempo em que se vive. Essas comparações do hoje, mas quando eu era criança era assim, mas quando você era criança era diferente também, né? Quando eu era criança, em todos os canais de televisão passava desenho de manhã. Hoje você vai ligar todos os canais abertos, só o SBT acho que passa. Então, ou seja, quando a gente era criança, nós éramos tratados como crianças. E hoje o que se vê é cada vez mais as crianças, né, serem tratados como pequenos adultos. Então, o momento em que nós vivemos é diferente. O tratamento também tem que ser diferente. Ter acesso à informação, eu acho que como justificativa para a adquisição de responsabilidade aí, é um grande erro. As grandes justificativas que se tem aí, vamos reduzir a maioridade penal, porque hoje a criança tem acesso, o adolescente tem acesso a essa informação, ele sabe o que está fazendo. Pessoal, é o que eu disse, informação não é conhecimento. Ter acesso à informação não é ter a compreensão do porquê aquilo está sendo realizado, e tampouco, né, atribui ao indivíduo a responsabilidade maior ali pelos seus atos. O artigo 228 da Constituição Federal diz que são penalmente inimputáveis, os menores de 18 anos, sujeitando-os às normas da legislação especial, e a legislação especial é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aquela proposta de emenda constitucional para redução da maioridade penal, ela é muito complicada, né? Não é tão simples assim. Não é a pessoa dizer, olha, eu quero reduzir a maioridade penal e a partir de agora todo adolescente maior de 16 anos que cometer uma conduta tipificada vai para a cadeia. Tudo bem, vai pôr aonde? Ele não vai poder ser misturado com adulto. Ele não é considerado adulto. Redução da maioridade penal não o considera como adulto. Então ele não vai poder ir para a cadeia, vai ter que ter um outro estabelecimento próprio para que ele fique preso. Então, todos esses fatores, né, e aí você reduz para 16, depois existe a necessidade de reduz para 14, e aí você vai ter, como nos Estados Unidos, estados que até 7, 8 anos de idade responde penalmente pelos seus atos, né? Então, ou seja, todos esses fatores, eles devem sempre ser ali considerados, né? Algo específico também fala aí desse debate da redução da maioridade penal, dessa responsabilização criminal aos menores de 18 anos. E aqui quem pensa diferente eu respeito,
Eu respeito. Mas pense de forma global. Pense em tudo aquilo que está associado à redução da maioridade penal. Pense em tudo. Estude a lei de execução penal, né? E encontre as soluções para as divergências que existem. Quer reduzir a maioridade penal? Beleza. Mas primeiro cria uma estrutura para isso. Primeiro aplica o ECA como deveria. Será que ele é aplicado na sua totalidade, com a sua intensidade? Será que ele foi cumprido? Será que existe de fato ali a atuação do Estado para o acolhimento da criança, do adolescente e da família? Muitas vezes quem precisa de ajuda não é a criança ou adolescente, é a família dele que precisa de ajuda. Uma ajuda financeira, né? Uma ajuda psicológica, uma ajuda especializada para que possa cumprir ali a sua missão de ser pai, de ser mãe, de ser responsável por alguém. Como eu já disse aqui, é só para frisar um pouquinho, né, essa distinção que existe entre criança, adolescente versus o menor. De acordo aí com o André Karch, né, Kaminsky, ele diz que o menor era, como era identificada a criança pobre brasileira, sempre ocupou um lugar de desprestígio na nossa sociedade, colocado em situação de dependência, sem o exercício natural de direitos, sempre encarado como um verdadeiro coitadinho, um objeto necessário para a tutela penal. As categorias jurídicas de criança e de adolescente enquanto sujeito de direitos foram inaugurações do legislador constitucional, que as tratou pela primeira vez por sua condição de seres humanos plenamente equipados de potencialidades nas relações jurídicas e sociais. A palavra menor, em regra, sempre foi objeto de estigmatização, rotulagem, significado filho dos outros. O menor era a clientela do sistema da Funabem ou da Febem. Menor, aplicar-se ao garoto e à garota pobre. Chamar remediados e ricos de teens é chique, mas decididamente jamais usar teens para o pobre, ou aquele de quem se tem dó ou pena por sua situação de incapacidade. O Código de Menores, a rigor, não passava de um Código Penal do menor, uma vez que suas normas tinham mais um caráter sancionatório do que protetivo ou assistencial. Trouxe consigo a doutrina do menor em situação irregular, quando poucas foram as modificações. Era o tempo do menor abandonado, do menor delinquente, expressões que estigmatizavam crianças e adolescentes e que ainda hoje albergam uma espécie de ranço quando se ouve dizer ele é de menor. Isso de fato dói aí em nós que somos operadores do direito, né, garantidores da aplicação do direito. Isso dói, isso de fato soa mal. A excepcionalidade da aplicação do ECA aos maiores, conforme nós já falamos, né, na hipótese ali dele ser internado, dele ter essa internação, pode-se aplicar o ECA a um maior de 18 anos. O Nazir e o Rodolfo Milano dizem que temos como melhor interpretação aquela que admite a aplicação de medida socioeducativa ao adolescente, mesmo que venha ele, no decorrer do processo de apuração do ato infracional ou no decorrer da sua própria medida aplicada, alcançar 18 anos de idade, seja qual for a medida socioeducativa. Respeitada, entretanto, conforme nós já falamos, um limite de idade aí de 21 anos, em consequência da sua própria estipulação, né? Como diz lá o artigo 121, parágrafo 5º do ECA. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade,
Olha como nós temos aí direitos extremamente metafísicos e subjetivos, né? Desenvolvimento mental, moral, espiritual, né? Se nós pegarmos só esses três, mental, moral e espiritual, além de serem subjetivos, vai depender muito, logicamente, ali da convivência que ele tem, da estrutura familiar que ele tem, né? Muitas vezes da religião, da doutrina em que ele é inserido. Então, tudo isso tem que ser garantido, tudo isso tem que ser preservado. Sobre esses aspectos, todos eles devem caminhar para um único fim: a garantia da liberdade e da dignidade no desenvolvimento dessa humanidade, dessas crianças, desses adolescentes, né? Um outro fato aí que nós devemos observar é a questão de que, a partir do momento em que nós observamos essa garantia desses direitos subjetivos, metafísicos, às crianças e aos adolescentes, né, nós temos que garantir também a eles o direito à proteção à saúde, à proteção à educação, né? O fato de que as crianças, né, elas eram consequência das famílias em que nasciam, sejam como pessoas livres, sejam como no passado pessoas escravizadas, né? Seja como garantia, né, do ventre, a lei do ventre livre, que a partir daquela data as crianças que nascessem de pais escravos, pelo nascimento, seriam livres. Então essa também foi uma lei extremamente importante aqui para o Brasil, a chamada Lei do Ventre Livre. E para vocês terem uma ideia, eu vou até postar aqui no nosso chat sobre a Lei do Ventre Livre. Vamos pegar aqui um pouquinho de história também, que é extremamente importante nós termos essa compreensão, né? E diz que a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, foi uma lei apresentada na Câmara dos Deputados em 12 de maio de 1871, e ela é a lei, então, 2040, de 28 de setembro de 1871. Então, é extremamente importante. Ela foi assinada e promulgada pela princesa Isabel, considerando livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos, então, a partir daquela data, né? Vamos colocar aqui no nosso chat mais uma vez, Lei 2040/1871. É uma lei extremamente importante. Ela perde, logicamente, a sua eficácia jurídica com a abolição dos escravos, e aí, né, não há mais que se falar em lei do ventre livre, até porque não existiam mais mães escravas. Não existindo mães escravas, não há por que garantir a liberdade aos filhos nascidos a partir daquele momento. Mas é uma lei que trata aqui também, que garante aqui também às crianças e aos adolescentes esse direito. E que direito é esse? O direito de desfrutar, de ter o direito a usufruir, ou seja, né, a garantia de ser cidadão. Hoje nós já temos muitos exemplos ali da participação social de crianças e adolescentes na vida das sociedades, né? Há algum tempo atrás eu vi a matéria que algumas câmaras municipais criaram lá, né, as câmaras das crianças e dos adolescentes, para que eles pudessem, na condição de vereadores mirins, debaterem problemas da sociedade em que eles vivem, né, frente às necessidades que eles enxergam. Então, ser um cidadão numa visão de cidadania enquanto marco das relações sociais igualitárias não se resume a ter uma certidão de nascimento, ter declarado os direitos numa carta constitucional. Vai além, né? Nós temos que praticar a cidadania, exigir direitos, conhecer o seu papel numa sociedade dita democrática. Não basta a cidadania apenas do ponto de vista jurídico. É fundamental a sua análise através das relações de sujeitos sociais, nas quais o modelo econômico vai determinar o tipo de cidadania que se tem. A cidadania relaciona-se não apenas à aquisição de direitos e à respectiva inscrição no texto legal no modelo de Estado liberal,
mas também, essencialmente, a materialização desses direitos. A prescrição legal da cidadania para a criança e o adolescente é um marco importante, contudo, para a efetividade dessa garantia constitucional, há necessidade de uma nova consciência da sociedade civil, pautada na participação integral, inclusão e na relação que essa estabelece com o Estado, para que políticas públicas adequadas possam ser elaboradas e tornarem efetivos os direitos garantidos às crianças e aos adolescentes brasileiros. Pessoal, alguém aí conhece, já ouviu falar da atuação, né, do Conselho da Criança e do Adolescente do município? Vocês sabem o que fazem esse conselho? É importante, porque é desse conselho, composto por cidadãos, pela sociedade civil, composto por membros do conselho tutelar, muitas vezes, é onde se observa, onde se define e se destinam os recursos públicos a serem aplicados para as crianças e adolescentes. A grande crítica que se faz é a não publicidade dos atos, né, do Conselho de Saúde Municipal, do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal do Idoso. Às vezes a gente nem sabe que existe. Às vezes só está ali pro forma no papel, as pessoas que compõem esse conselho assinam sem saber o que estão assinando e as decisões são tomadas de forma unilateral pelo chefe do Poder Executivo, sem que seja dado de fato voz e vez à sociedade. Mas isso é culpa de quem? É nossa. Não é deles, é nossa. Nós não podemos alegar ignorância da lei. Nós não podemos alegar ignorância da estrutura do nosso país e do nosso poder. O que nós fazemos? Nada. Nada. Eles não publicam quando vão ser as reuniões, as assembleias. Nós não queremos saber. Ninguém está preocupado em saber. Ninguém tem tempo para saber disso. Só que nós sofremos as consequências disso. Oi, Fabiana, pode falar. Professor, exatamente isso que o senhor está falando. Falta divulgar o trabalho. Né? Hoje a gente vê que tem existe vários programas hoje de atenção integral à família e ao idoso, né, disponibilizado, que inclusive vem verbas, mas poucas a gente se vê a divulgação desses trabalhos para a sociedade, né? Existem, por exemplo, o trabalho das agentes comunitárias de saúde, mas pouco ela vem numa época de campanha de vacina, mas pouco elas vêm de divulgar o trabalho que o governo oferece para a sociedade. Né? Com certeza, você tem toda a razão. E assim, e várias vezes, o que acontece? Nós elegemos, a própria sociedade elege, né, pessoas que não têm capacidade para estar ali, por exemplo, no Conselho da Criança e do Adolescente, né? Ela não tem nem das leis e está ali fazendo um trabalho que ela não conhece, né? E outra coisa que acontece também, né, o trabalho deles é onde eles vão, é quando eles sabem que existe ali maus tratos da criança, mas eles são poucos divulgados na sociedade. Eu acho que é isso que falta, porque o programa existe, o programa, na verdade, no papel, igual o nosso SUS, é perfeito, porém o que falta é divulgar para a sociedade, para que essas ações sociais a população, né? Até eu mesmo, tenho 4 anos que eu moro aqui em Fernandópolis, até hoje eu não vi a divulgação desses trabalhos feitos por eles. Fabiana, então, assim, eu acho que o que falta é uma atuação, deve haver uma atuação coletiva, né, do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal, no caso aqui do nosso estudo, da criança e adolescente, da sociedade civil que compõe esse Conselho Municipal, né, e, logicamente, da fiscalização dessas ações, da publicação dessas ações, cobrar do poder público, de fato, olha, vai ter lá uma reunião e a sociedade civil está convidada para participar online, para participar presencial, para assistir, né? A partir do momento que nós começamos, por exemplo, fazendo um paralelo, nós começamos a ter as sessões das câmaras municipais divulgadas online, transmitidas online,
a gente começa a ver o trabalho dos vereadores, a gente começa a ver a atuação dos vereadores, porque muita gente nunca foi numa Câmara Municipal, não sabe como é que funciona, não sabe qual é a importância do poder legislativo, né? Poder legislativo, pessoal, na minha concepção, nunca foi correr atrás de recurso, nunca foi ficar pedindo esmola para deputado. Isso não compete ao poder legislativo. É uma forma que foi criada pelo nosso próprio sistema político, né? Para dizer, olha, aquele vereador trouxe tal coisa, então ele é bom, tá? Mas qual é o projeto de lei? Qual é a fiscalização da aplicação do recurso? Tem vereadores que passam por uma Câmara Municipal 4 anos sem nenhum projeto de lei, ficando se abstendo de votações, não usando o púlpito lá do plenário, não falando, não debatendo ideias. É isso que se vê, né? E quando a Fabiana coloca que não é dado publicidade, é uma verdade. Nós não sabemos nem 1/3, nem 10% de como é aplicado, de como são aplicados os recursos. A gente só ouve dizer que o prefeito não tem dinheiro, mas espera aí, onde é que ele gasta o dinheiro que vem? É com folha de pagamento? É com dívidas? Onde é que o dinheiro está sendo gasto? Porque dinheiro tem. Não ter dinheiro, eu vou dizer, não é só questão de má administração, mas é a questão da fiscalização, é a questão da aplicação correta. Tem muito dinheiro público que é jogado fora. É aplicado, logicamente, aplicação livre, né? Não é aplicação de forma vinculada, mas é aplicado naquilo que não se precisa. E coisas simples e coisas baratas que precisam ter, não tem. Então, Fabiana, você está coberta de razão, né? Desde o fato ali da educação municipal, desde o fato da merenda escolar, desde o fato do acompanhamento psicológico, do acompanhamento psiquiátrico, quando necessário, às crianças e os adolescentes, né? Então, das atividades físicas. Nós sabemos que a criança, o adolescente, ele tem muita energia. E ele vai gastar essa energia onde? Se ele não faz uma atividade física. Se ele não tem com quem fazer essa atividade física. Né? Se hoje, nas escolas, as aulas de educação física hoje praticamente acabaram. Se as aulas de educação artística praticamente acabaram. Então, qual é o modelo que nós queremos de educação? Qual é o modelo que nós queremos de administração pública voltado para as nossas crianças e adolescentes? Tem muitos municípios pequenos aí que tem, por exemplo, aulas gratuitas de balé, de judô, de karatê, né? Tem aulas de artes manuais, por exemplo. Mas isso onde é que tem? Normalmente nas cidades menores, normalmente aquelas cidades onde são administradas mais de perto pela população. Sabe por quê, Fabiana? Fernandópolis é uma cidade grande. Você morava onde antes, Fabiana? Morava em Iturama, professor. Então, Iturama é uma cidade que eu conheço bem. Iturama já é uma cidade menor do que Fernandópolis, por exemplo. Né? Iturama, você conhece a cidade pelos bairros. Você vai ter lá, né, as 450 casas, você vai ter os bairros ali. Então você consegue ver essa atuação, às vezes, melhor nas cidades menores, né, como as cidades aí que rodeiam Fernandópolis, do que na própria cidade maior, na própria cidade central. Não sei se vocês concordam comigo, às vezes quem mora aí em cidade menor, talvez tenha esses exemplos também. Agora, na pandemia, logicamente, a gente sabe que tudo foi suspenso. E aí eu pergunto, aonde é que está indo o dinheiro que era para esses projetos e não estão sendo executados durante a pandemia? Vocês entraram já para ver o portal da transparência do dinheiro que foi destinado para a pandemia? Eu vou dar um exemplo. Tem um município aqui da minha região que recebeu 250 mil reais para aquelas ações lá de combate à pandemia, que era montar as entradas na cidade lá, as barreiras sanitárias, né? Aí você entra lá para ver o gasto, de 250 mil reais, gastou 18. Mas está guardando dinheiro para quê? Onde é que está sendo aplicado o dinheiro desses projetos sociais, das crianças e dos adolescentes, durante a pandemia, onde eles não estão sendo realizados? Cadê esse dinheiro? Alguém já se perguntou? Qual é a destinação? Alguém aí que mora em cidade pequena, tem algum exemplo aí de atividades que eram realizadas, focadas nas crianças e nos adolescentes, antes da pandemia? Durante agora a gente não vai exigir isso, mas antes da pandemia? Professor, Oi, Vicky.
Eu morava em São João das Duas Pontes, né? Aqui perto. E lá tinha todas essas ações que você comentou. Tinha aula de dança, aula de teatro, aula de música, canto, todas essas aulas. E tinha tanto para as crianças, né? Na verdade, até os 18 anos para todo mundo. E depois tinha para os idosos também, né? As reuniões da terceira idade, essas coisas. E olha que bacana, né? E aí que a gente vê a questão da qualidade de vida. Né? Por que que tantas pessoas estão voltando para cidades pequenas? Por que que tantas pessoas, ao invés de morar num grande centro, estão morando em cidades menores? Seja pela segurança, mas é por essa qualidade de vida. É por esse oferecimento, é por essas políticas públicas visíveis que a gente tem para as crianças e para os adolescentes de forma aí principal, né? Então, é extremamente importante nós observarmos isso. É extremamente importante nós compreendermos essa presença do Estado, né? E aí onde nós temos que chamar a atenção, né? Chame a atenção lá do seu vereador que você votou, chame a atenção do seu prefeito, chame a atenção, fala, olha, eu quero saber, preste contas, né? Faça uma propositura na Câmara Municipal como um cidadão que você é. Onde é que estão sendo aplicados os recursos destinados aos projetos das crianças e adolescentes durante a pandemia? Está guardado? Está investido? Está onde esse dinheiro? Né? Igual a Vicky falou, olha, peraí, e lá agora? Né? Lá tinha todos esses projetos, na pandemia não está tendo. Tá, e aí? Como é que isso vai ser aplicado, esse recurso público? É um grande exemplo, é um fantástico exemplo esse que foi dado aí. Né? É o desenvolvimento, é de fato colocar a criança e adolescente num desenvolvimento saudável, num desenvolvimento físico e mental. Né? As escolinhas de futebol, eu lembro que tinham as escolinhas de futebol antigamente. Né? Pessoal, assim, isso existia, isso existe, só que muitas vezes a gente não vê. Seja porque existe e não se divulga, e aí a falta de marketing do político, não se divulga o que faz de bom, ou seja, porque não está fazendo mesmo. E nós fazemos o quê? Nada. Ficamos parados, esperando as eleições do ano que vem, as eleições federais, esperando as eleições municipais, né, daqui mais 3 anos, e aí? A gente só espera, a vida passa e a gente espera, e nada é feito. Então a gente tem que estar sempre muito atento a tudo isso, tá? Pessoal, nós continuamos na próxima aula aqui a partir do slide 21, então, tá? Vamos pegar aqui o próximo tópico, o direito à visibilidade. É onde nós vamos estar continuando, slide 22. E aí a gente continua na próxima aula. Vou abrir o sistema agora e para nós podermos fazer a chamada aqui, chamada nominal, conforme eu havia dito para vocês, tá bom? Aqueles que não puderem responder aí pelo microfone, que não conseguirem acesso ao chat, os colegas me ajudem também, né? Se essa pessoa está presente na sala de aula aqui, a gente vai tentar identificar também para que ninguém fique com falta, estando em sala de aula, estando logado aqui na nossa aula. Pessoal, vou começar aqui então, porque eu tenho que fazer separado. Vou começar com os alunos enturmados também do quinto período, e aí depois eu passo para os alunos do sexto matutino, que a chamada é feita separadamente. Vamos lá. Cristiane, Presente, professor. Elisângela, Presente. Miriam, Presente. muito obrigado. Então, a presença de vocês já está salva, e eu vou agora então para os alunos do sexto período.
Ailton. Presente, professor. Alanis. Pessoal, quem não puder responder, escreva no chat ou nos ajude aí para que ninguém fique com falta. Também a Alanis está presente. Aline Kais. Presente. Alisson. Alisson. Ana Cristina. Presente. Beatriz Porto. Sir. Camila Miguelão. Presente, professor. Muito obrigado. Camila Tainara. Camila Tainara, mais uma vez. Carolina Graci. Professor, é a Beatriz. O meu áudio cortou, eu não sei se o senhor colocou presente. Beatriz Merlotti. Isso. Está presente, tá? Eu consegui entender. Obrigada. Obrigado. Então, Carolina Graci. César Alberto. Presente, professor. Muito obrigado. Charles Luiz. Charles Luiz. Presente, professor. Obrigado. Daniele Nogueira. Presente, professor. Obrigado. Eduardo Vieira. Eduardo, presente, professor. Obrigado. Elisa Silva. Presente, professor. Muito obrigado. Emanuele Leone. Emanuele. Emily Barbosa. Presente, professor. Obrigado. Enzo Munhoz. Enzo Munhoz. Fabiana Araújo. Presente, professor. Obrigado. Gabriel Moraes. Professor Gabriel, Oi. ele estava presente, é que ele acabou de perder a conexão e a internet Tá caiu e joia. não consegue logar. Vou registrar a presença dele. Obrigado, doutora. Por nada. Quem ia falar? Oi, professor. Não, o Gabriel pediu para eu falar também. Ah, Não é nada. perfeito, doutor. Obrigado, viu, pela ajuda. Obrigado, eu. Heitor Flores. Presente, professor. Ô, doutor. Obrigado, um abraço. Igor Borim. Alô, Igor. Igor Borim. Jennifer Carla. Presente, professor. Muito obrigado. Jennifer Cavalari. Presente, professor. Muito obrigado. João Paulo Quadrelli. Presente, professor. Muito obrigado. José Pedro Firmino. Presente, professor. Obrigado. Doutora Júlia Horns. Presente, professor. Muito obrigado. Júlia Mara. Presente, professor. Muito obrigado. Kathleen. Doutora Kathleen. Lara Cardoso. Presente, professor. Obrigado. Larissa Junqueira. Presente. Muito obrigado. Leonan. Doutor Leonan. Presente. Muito obrigado. Lucas Soares. Presente. Muito obrigado. Maria Vanessa. Presente. Muito obrigado. Natan. Alô, Presente, doutor. professor. Muito obrigado. Paula Andreotti. Presente, professor. Muito obrigado. Poliane. Presente, professor. Muito obrigado. Rafaela. Presente, professor. Muito obrigado também. Rosimeire. Presente. Muito obrigado. Stephanie.
Alô, Stephanie Moda. Vinícius Aguiar. Presente, professor. Muito obrigado, doutor. Vitória Rocha. Presente, professor. Muito obrigado. Yasmin Toledo. Alô, doutor Yasmin. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Professor, você não falou Vanessa. Oi, doutora, perdão, não ouvi. Você não falou meu nome, Vanessa. Doutora, aqui no sistema ainda não está aparecendo, tá? Eu vou... Me manda pelo WhatsApp depois, por favor, seu nome completo e seu RA, que eu vou encaminhar para a coordenação para verificar o porquê, tá bom? Tá bom, então. Vanessa, aqui, ó, Yasmin foi no médico. Maravilha, pessoal. Depois pede para Yasmin encaminhar para mim o atestado médico, tá bom? Que a gente tira a falta, tá joia? Pede para ela pegar o atestado lá. Vanessa, então não esquece. Manda para mim depois que eu vou pesquisar para ver o que está acontecendo, tá bom? Tá bom. Professor, o senhor também não falou o meu. Eu posso mandar pelo WhatsApp também? Qual é o seu? Tabata. Deixa eu verificar aqui, Tabata. Olha, também não está, tá bom? Pode mandar para mim que eu vou ver. Manda o nome completo, faz assim, ó. Manda o nome completo, o RA e a turma, tá? Sexto período matutino. Manda certinho para mim que eu já vou encaminhar para verificar o que está acontecendo. Tá bom, obrigado, professor. Tá? Eu que agradeço, pessoal. Um ótimo dia para vocês, uma excelente semana. Fiquem com Deus e muita saúde. Se cuidem. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.